Olá, estamos aqui com o professor Alex Gomes Dias. O professor Alex é bacharel em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado pela mesma instituição. É professor associado 4 na Universidade Federal do ABC. Atua na área de pesquisa de física das partículas elementares, com ênfase em construção e fenomenologia de extensões do modelo padrão, mecanismos de geração de massa, física de neutrinos, física de bósons escalares, como áxions e partículas tipo áxion, e candidatos à matéria escura e princípio de máxima entropia na física de partículas. Professor Alex, que honra contar nesta data, nesse momento aqui com essa entrevista com o senhor. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Prazer, Edson, participar dessa entrevista com vocês. Professor, quando se olha o currículo de um pesquisador sem ter trilhado um caminho semelhante, não dá para imaginar o tamanho dos desafios que ele enfrentou até chegar às conquistas que são descritas ali de forma pontual. Sendo assim, gostaria que o senhor nos falasse de sua trajetória e dos principais desafios que encarou para chegar até aqui. Bom, um pouco da minha história, eu tenho assim uma deficiência física, né? E ela, em razão disso, eu tive que mais ou menos que trilhar aí a minha trajetória profissional em algo que eu pudesse, assim, dentro das possibilidades, me realizar, né, como uma pessoa, né? Bom, eu tive uma trajetória assim, não muito diferente, né, do que uma pessoa sem deficiência, né? Eu estudei em um colégio, né, inclusive em um colégio comum, né? E no colégio eu já percebi, né, que eu tinha uma tendência aí para a área científica, né, na matemática, na física, né? E aí, quando chega ao final do colegial, passei por aquelas dúvidas, imagino que todos tenham passado, né, do que fazer, né, de que faculdade escolher, né? E então, dado essa inclinação que eu tinha pela física matemática, eu pensei um pouco, né? Também tinha assim uma vontade de estudar economia, né? Eu acreditava naquela época que eram as profissões que eu podia fazer sem depender, né, de muito de outras pessoas, né? E aí, por final, acabei escolhendo a área de física, né? Assim, imaginando, né, que eu podia trabalhar, né? Ela dependia muito mais da imaginação do que muitas outras coisas, né? Então, fiz essa escolha e aí segui nessa carreira, né, de físico, né? Estudei na Universidade de São Paulo, ali eu encontrei assim, um ambiente bastante propício, né? E bastante acolhedor, né, para as pessoas, inclusive que tinham uma certa deficiência. É claro, né, como vocês sabem, né, o nosso país não um país muito amigável, né, com as pessoas deficientes, em razão das leis, né, serem recentes, né, essas leis de acessibilidade serem recentes. Mas ali no Instituto de Física, eu encontrei um ambiente que foi bastante encorajador para mim, né, para eu poder seguir com os estudos. Algumas adaptações precisaram ser feitas, né? Lá no Instituto, por exemplo, não havia elevador nos prédios, né? Então, quando eu cheguei lá, a gente começou uma luta aí para procurar facilitar o acesso, né, de pessoas como eu. A minha mãe, né, por sorte, ela tem uma mãe bastante guerreira e corajosa, né, e ela procurou ali, com a direção, né, uma maneira de se conseguir
maior acessibilidade, e a gente conseguiu no final das contas, né? E foi essencialmente assim, né? E depois fiz a graduação, como você mencionou, ali no Instituto, depois segui nos estudos de pós-graduação, e, e uma trajetória normal, né? Dentro da área da física, depois pós-doutoramento, e aí você tem que estudar bastante para o concurso público, né? E desde de 2006 eu entrei como professor na Universidade Federal da ABC e lá estou até os dias de hoje, né? Foi essencialmente isso, né? Um resumo aí bastante sintético aí do que, como é que foi a trajetória, né? Professor, tendo em vista o tema central do nosso evento, inclusão na física, desafios para uma educação mais humanizada, gostaria que o senhor nos falasse de sua situação enquanto portador de uma doença degenerativa chamada atrofia muscular espinal e explicasse para aqueles que desconhecem o que é a AME, do que se trata, as limitações que impõe e como o senhor tem lidado com ela. A amitrofia espinal progressiva, né? Conhecida como AME, ela é uma doença genética, né? Há um gene chamado SMN, e esse gene é tão importante que as pessoas levam várias cópias, né, dele. E em alguns casos esse gene, né, alguns casos raros, né, esse gene pode acabar sofrendo uma quebra, né, que ele chama de deleção. E esse gene ele é responsável por uma proteína que está por detrás do desenvolvimento muscular, né? Uma doença neurológica. E ela tem vários tipos, né? Ela tem uma classificação em números, né? O caso mais grave é o caso 1, e eu tenho o tipo 2, né? Ele acaba afetando aí a parte motora, né? Então, os músculos, eles por não se desenvolver, acabam comprometendo, né? As funções motoras. Eu, por exemplo, eu sou usuário de cadeira de rodas por causa disso, né? E então essa é a doença, né? Assim, de uma maneira bastante geral, o que ela acaba cometendo, né? E a outra pergunta qual era? Desculpa. Com essa doença. Desculpa, eu acho que eu não ela cortou. Professor, como o senhor tem lidado com essa doença? Ah, sim, claro. Bom, a gente. Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tive um tanto de sorte, né? Porque é claro que isso acaba comprometendo o desenvolvimento, né? Principalmente quando na fase da adolescente, criança, adolescente, né? Porque uma pessoa que não, usa cadeira de rodas, né? Ela não tem todas as experiências, né, que pode ter uma pessoa, vamos dizer assim, normal, né? Mas o meio ambiente no que eu vivi, as pessoas sempre me trataram, né, como uma pessoa comum, né? Eu fazia parte do grupo e as pessoas não me viam assim como um deficiente, né? Então acredito que isso ajudou também ao meu desenvolvimento, né? E é claro, né, existem algumas limitações na nossa vida, mas isso é para todo mundo, né? Por ser uma pessoa com deficiência, acaba tendo um pouco mais, mas eu sempre lidei assim com algo que eu tinha que usar em meu favor, né? Quer dizer, algumas coisas eu não podia fazer, eu teria que me concentrar em outras, né, para poder me destacar e ser bom em alguma coisa, né? Então, para mim, não foi algo, ou melhor dizendo, né, eu tive que me adaptar a essa situação e eu vejo, eu sempre me via assim da melhor forma possível, né? Sabendo das minhas limitações, tentar
fazer melhor aquilo que eu podia, né? Então, e foi assim que vamos dizer, eu consegui, acredito, né, superar algumas barreiras aí que foram, que surgiram, né, que surgem na nossa vida, né? Professor, o que o senhor pensa a respeito de uma educação mais inclusiva e humanizada? É realmente necessária? Assim, né, eu acredito que a sociedade, né, ela tem que fornecer, nós, né, como parte da sociedade, nós temos que fornecer todos os meios, né, para que essas pessoas, as pessoas que têm alguma deficiência, elas possam participar da melhor forma possível, né? Porque nós não podemos desperdiçar, né, a força, a capacidade, né, dessas pessoas para resolver problemas, né, para a nossa própria sociedade, né? Então, uma, uma questão bastante importante, né, que nós precisamos aí atentar para esse fato, não excluir as pessoas, mas incluir, né, na, fazer o máximo, né, para que essas pessoas sejam incluídas aí e não se sintam deficientes, mas sintam-se pessoas que podem contribuir, né, para o nosso desenvolvimento geral. Como eu disse, né, eu tive a sorte, né, de ter uma escola, um colégio, né, onde eu não me sentia diferente das pessoas que estavam ali, né, e certamente isso teve um papel bastante importante no meu desenvolvimento, né, porque não me via assim como uma pessoa, embora tenha limitações, mas como uma pessoa limitada, né, porque o que é mais importante é você ter imaginação, né? E para você ter essa experiência, né? É importante que nós participemos aí, tenhamos um convívio, né, social com as pessoas, né? Eu acredito que foi isso que, no fundo, me deu todas as condições, né, de me desenvolver, né, como um, um pesquisador, né, um profissional da área de ciência. Professor Alex Dias, nesta entrevista, o senhor deixaria um conselho para aquelas pessoas que possuem limitações como o senhor? Elas podem, enfim, construir uma trajetória de sucesso? Certamente, né? As pessoas, elas que têm alguma deficiência, essas pessoas que não têm também, né? E o mais importante é você ter essa ideia, né, de que pode contribuir de alguma forma para a sociedade, né? E eu também, bom, eu gostaria também de deixar aí uma mensagem para aqueles pais que têm algum filho especial, né, que acredita, né, que essa pessoa ela pode contribuir, né? Eu sei que para muitos pais não é fácil, né? Porque no meu caso, por exemplo, ele demanda uma série de cuidados, né? E mas ao final de tudo isso, eu acho que é bastante satisfatório, né? Saber que você pode superar, né, certas dificuldades de alguma forma, se tornando útil, né? Uma pessoa que pode contribuir aí nas diversas áreas, né? Professor, nós sabemos que a família, os amigos, a sociedade é essencial para qualquer pessoa que tenha limitação ou não, driblar as suas dificuldades. É essencial esse apoio, não é, professor? Acredito que o senhor teve muito apoio também da sua família, dos seus amigos. Isso é fundamental, não é? Assim, né? A gente não faz sozinho, né? Sempre tem pessoas que dão todo o suporte, né? Para nossa família, principalmente, né? Ou aquelas que às vezes nem a família, mas aqueles que estão
mais próximos, né, da gente. Isso certamente faz toda a diferença, né? Você não pode formar uma pessoa do nada, né? Ela tem que ter o suporte de todos aqueles que estão à sua volta, a sua família, né? No caso das pessoas com alguma deficiência, ainda se torna ainda mais relevante, né? Esse tipo de apoio, né? Porque em geral os pais eles têm que renunciar, né? Muito da sua vida, doar a sua vida, né? Para outra pessoa, né? Então, bom, eu deixo aí aos pais, né? Que toda a motivação, né? Que eles puderem ter, porque hoje a gente tem um país onde que as coisas já estão mais desenvolvidas do que eram na minha época, né? Então certamente existem algumas facilidades para que as pessoas possam aí elas possam se desenvolver, né? As pessoas com deficiência. Né? Embora a gente precisa trabalhar muito ainda no país, né? Como vocês sabem, mas é algo em que certamente os pais aí precisam de apoio, mas eu acredito que é bastante recompensador no final, né? Você saber que o seu filho ou sua filha, né? Ela pode se desenvolver e isso eu deixo para os pais, né? Que acreditem nos seus filhos, né? Porque uma deficiência, no fundo, ela não é um impedimento, né? Mas ela pode criar também um certo desejo de superação, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? E, professor, também é essencial fortalecer as políticas públicas, não é? Isso acho que, de novo, né? Eu acho que o nosso país tem um caminho a trilhar, né? Em se desenvolver em tudo isso. A gente tem uma população ainda jovem no nosso país, né? E todo mundo vai precisar de alguma adaptação, de alguma facilidade no futuro, né? Então, essas políticas elas têm que ser continuadas, né? Essas facilidades todas que a gente vê, principalmente quando a gente sai do país, né? Como eu fiz algumas vezes, vi que nós temos ainda muito a desenvolver, né? Tanto na área de pesquisa, não somente, né? Fazendo com que as leis sejam cumpridas, né? Mas um desenvolvimento em termos de profissionais mesmo, né? Que desejam trabalhar nessa área, oferecer oportunidades para eles, porque são muitos os problemas ainda que nós temos que superar, né? E só com as pessoas é que nós podemos fazer isso, né? Professor, agradecemos muito, muito, muito o seu tempo, né, aqui, valioso, concedendo essa entrevista maravilhosa. Parabéns pelo Dia do Físico, parabéns também por seu exemplo de superação e cada vez mais sucesso. Obrigado, Edson. Sempre um prazer poder falar um pouco dessas coisas.